A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Passando aqui para deixar uma palavra para o teu coração. Amados, tem coisas na nossa vida que não só a oração vai resolver, mas é necessário também a gente jejuar. Amém. A palavra do Senhor em Marcos capítulo 5 vai nos falar a respeito disso. Fala assim a palavra. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com a oração e com o jejum. Aleluia, glória a Deus. Queridos, que palavra forte, que palavra maravilhosa. A palavra fala sobre esse jovem, queridos, que estava sofrendo com esse espírito que queria matar, que queria ceifar a vida dele. Isso acontecia desde quando ele era uma criança. A palavra nos diz que o pai desse jovem leva ele até Jesus, mas primeiro ali quem estava eram os discípulos. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que estava no corpo daquele homem. Por quê? Isso nos deixa claro que os discípulos eles não estavam fazendo jejum. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eles não conseguiram expulsar aquele demônio do corpo daquele jovem. E muitas vezes, querido, tem lutas na nossa vida que a gente tem que fazer o jejum. E hoje o Senhor está te convocando a fazer jejum. Se você não tem o costume de fazer jejum, comece a fazer jejum, querido. Porque tem casta de demônios que só sai com o jejum e com a oração. Aleluia. Ei, se posiciona, se levanta como soldado do Senhor. Se levanta para destravar as bênçãos que o Senhor tem na tua vida, queridos. A palavra do Senhor diz aqui, né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, queridos. Jesus estava posicionado, Jesus jejuava, Jesus orava. Então Jesus, ele teve autoridade para expulsar os demônios. Jesus, ele já colocou autoridade na minha e na tua mão. Ele falou na palavra dele que ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada nos fará dano algum. E para que isso aconteça, a gente tem que o quê? Entrar na posição, fazer aquilo que é necessário a gente fazer. Jejuar e orar. Se posicionar para que as bênçãos venham ser destravadas na nossa vida. Amém? Se tu crê, toma posse dessa palavra em nome de Jesus.